Então, peço a licença que eu vou ler a minha apresentação, a minha comunicação. Então, a presente comunicação tem como objetivo apresentar a análise realizada na dissertação de mestrado do programa de pós-graduação de História Econômica da USP, orientada pelo professor Oswaldo Cogiola. O tema é sobre a inserção dos trabalhadores nacionais, em especial os nacionais livres, entre os anos de 1872 e 1890, no bojo das transformações econômicas e sociais vistas na cidade de São Paulo, resultado do surto industrial paulistano do período, cuja consequência foi a formação do mercado de trabalho, no qual a coação do trabalho ao capital em seus variados estágios e o consequente disciplinamento dessa força foi a regra. No primeiro momento, a disposição era pesquisar em documentação orgânica produzida nas manufaturas e artesanias do período, bem como em empresas concessionárias de serviço público naquele momento. Para tanto, era necessário reconstituir séries documentais, como folhas de controle de ponto, relatórios supervisores, multas disciplinares, manuais de protocolo de operações de máquina, etc. O que não foi possível para o período em questão, pois, com exceções, as empresas não prezam por dar acesso aos seus arquivos e, ainda mais, de forma proativa, divulgarem a documentação que possuem ou seguirem normas de gestão documental, deixando seus acervos, muitas vezes, em estado calamitoso. Além disso, no processo de aquisição, fusão ou falência empresarial, não se dava a devida importância à massa documental das empresas, por aqueles que deveriam ser os responsáveis por sua guarda ou custódia. Outro ponto é o fato de que os estabelecimentos eram de pequeno porte, de 1 a 10 pessoas empregadas, ou 1 a 2 oficiais, cujo atendimento servia às demandas de uma população em crescimento, porém ainda pequena em comparação ao resto da província, o que possivelmente acarretava uma parca produção documental pela baixa complexidade da organização e divisão do trabalho. A saída para esse problema deu-se com a utilização de documentação produzida pelo poder público, como os censos populacionais, no caso de 1872, o provincial de 1886 e o nacional de 1890, para a quantificação da população, e as comunicações da Câmara Municipal, por ser esta a instituição política decisória mais próxima desta população. Além de caber a ela, pela legislação de 1828, atribuições de ordenamento do espaço público, privado e parte do controle social necessária à organização do mercado de trabalho. Aqui vale um parênteses, falar sobre a documentação. Essa documentação está organizada em unidades de arquivamento chamadas papéis avulsos. São 2.058 volumes encadernados que abarcam o período de 1710 a 1909. Cada volume possui cerca de 200 itens documentais, encadernados por ordem de data e, quando possível, por natureza de assuntos. O primeiro plano de classificação para essa documentação proposto foi apresentado pelo arquivista Francisco Inácio Xavier de Assis Moura, em 7 de novembro de 1881. Nesse instrumento, que abrange o período que vai do século XVI ao XIX, são estabelecidas 5 grandes seções. Em seguida, são identificadas as classes de documento, dentre as quais aparecem listadas as atas e mais papéis avulsos. Havia também na seção histórica a classe de ofícios, requerimentos e pareceres e expedientes das sessões da Câmara. Eram esses, portanto, as origens da rúbrica papéis avulsos. Observa-se aqui que, com a complexificação das estruturas e funções do poder público, a produção e o acúmulo de documentos, e mais especificamente da informação, demandava a aplicação de sistemas classificatórios próximos aos usados nas ciências econômicas, nas ciências forenses e até nas ciências biológicas, pois já se entendia a necessidade de organização dessa documentação a fim de dar maior racionalidade às decisões político-administrativas. Expõe-se isto. Por quê?
como referencial de como os pesquisadores das ciências humanas em geral e da história em particular devem participar da constituição de teorias e metodologias do tratamento da informação, por exemplo, tipologias, fluxos de informação, repositórios, etc., dada a natureza da expertise desenvolvida nas ciências humanas. Continuando sobre a dissertação, em complemento, sobre as fontes da dissertação, em complemento, utilizou-se parte dos jornais do movimento operário paulistano no início da Primeira República, para verificar de forma retrospectiva como o trabalhador nacional era retratado, bem como se havia referência de organização dos trabalhadores nacionais, especificamente em São Paulo, no período imperial. Para atender os objetivos propostos, foi analisada a forma como se deu o crescimento do espaço urbano sobre o espaço rural no município de São Paulo, com a expansão de oferecimento de serviços públicos característicos da urbe, bem como o aumento de artesanias e manufaturas que produziam mercadorias para o mercado interno, consequência do atendimento à demanda do complexo cafeeiro ferroviário. No bojo dessa dinâmica, observou-se a mudança do trabalho escravo para o trabalho livre, por meio de legislações federais, provinciais e municipais, sendo estendido, no âmbito econômico, mecanismos de disciplinamento e coação do trabalhador nacional, especificamente, e do trabalhador em geral, com a expansão do assalariamento ou pagamento por prestação de serviços e peças produzidas. Assim como observou-se o início da transição do trabalho tipicamente rural para o trabalho urbano, que motivaram alterações nas relações de trabalho, bem como na forma de identidade e organização dos trabalhadores. No mundo urbano, os livres escravizados nacionais viviam majoritariamente do trabalho intermitente, itinerante e informal, bem como da indústria familiar e manufaturas, não totalmente subsumidos ao modo de produção industrial. Exceções demonstradas eram as concessões públicas de água, esgoto, ferrocarril, estradas de ferro, limpeza urbana e outros serviços que demandavam a concentração considerável de trabalhadores para a consecução de uma determinada tarefa. Foram necessárias, portanto, coações extraeconômicas para obrigar esses trabalhadores a submeterem ao mercado de trabalho. Dentre elas estavam o cercamento de terras públicas, utilizadas para a reprodução do trabalho e da vida da população paulistana, e a fiscalização do asseio do trabalhador dentro das moradias e no espaço público, justificada por medidas sanitárias, então preconizadas pela ciência para o controle de doenças epidêmicas. A coação realizava-se, portanto, no espaço público e privado, por meio de instituições modelares, como a polícia e a própria Câmara Municipal, em constante mudanças para atender às necessidades de controle das condutas, com códigos de lei, uso da violência ou da persuasão. Para além do fato da diminuição da quantidade de escravizados disponíveis para uso na produção voltada ao mercado externo, tornando a escravidão não rentável, a mudança do trabalho escravo para o trabalho livre estava ligada ao ideário de modernidade, alinhado aos preceitos positivistas europeus preconizado por parte da elite paulistana, que via a necessidade de se integrar no mundo moderno em via de dominação do modo de produção capitalista, no qual o trabalho livre era a regra, necessitando, portanto, de realizar a abolição do trabalho escravo, porém submeter os trabalhadores livres à exploração de sua força de trabalho a um preço limite de subsistência para a acumulação de capital. Nesse sentido, se fazia necessário o preenchimento do mercado de trabalho em formação. Para tanto, optou-se pela importação de mão de obra europeia, justificando a escolha pela experiência e disciplina desta ao modo de produção capitalista e seu ideário de progresso, material e espiritual, em contraposição à mão de obra nacional caracterizada como apática, submissa, resignada e não preparada para as novas técnicas decorrentes desse modo de produção. A partir da análise da documentação, refuta-se a posição de submissão, apatia e resignação do trabalhador nacional como um atributo psicossocial e sociocultural gerado pela nossa raiz escravocrata, frente à sociedade competitiva
como era a sociedade paulistana já naquele momento. Assim como refuta-se que os trabalhadores imigrantes seriam adaptados às necessidades de produção cooperada em larga escala nas fazendas de café do interior paulista e nas manufaturas e grandes empresas de serviços públicos em vias de formação no período. Excetuando os africanos livres, estes imigrantes eram majoritariamente europeus. Eram camponeses ou artesãos expropriados em países que já haviam realizado a Revolução Industrial, estavam em vias de ou sem processo de industrialização, sendo, portanto, em parte, já marginalizados em seus países de origem, tornando irreal o ideário de que esses estavam disciplinados à rigidez produtiva da grande indústria, seja urbana, seja agrária. Parte desses se instalaram na cidade, principalmente em meados da década de 1880, como donos ou chefes de manufaturas ou na área de comércio e serviços, demonstrando que, para parte deles, o sentido da imigração era apenas a acumulação de pecúlio ou fazer a mérito. É possível afirmar, então, que os trabalhadores nacionais livres foram afastados violentamente de seus meios de vida e, consequentemente, marginalizados a fim de dependerem da venda da força de trabalho para a sua reprodução, necessário, como dito, para o rebaixamento dos salários no mercado de trabalho em formação, que sustentasse, esse mercado deveria sustentar a acumulação de capital de forma análoga ao que ocorria com o capital escravista. No contexto do espaço urbano, tal processo ocorreu com conflitos entre o poder público e a população das freguesias e bairros, entre proprietários e trabalhadores, bem como no seio dos trabalhadores, onde a clivagem nacional assumiu aspectos de alteridade para a manutenção de parcos privilégios de ambos os lados. Portanto, os trabalhadores nacionais encontravam-se ora em conflito com os imigrantes, com o poder público, com os proprietários e consigo próprios, dependendo da clivagem assumida, ora alinhados em pautas específicas de defesa de direitos e privilégios, como o uso da várzea dos rios ou a regulação da atividade laboral por parte do poder constituído, no caso, a Câmara Municipal, dependendo do locus de produção, circulação e distribuição em que se encontravam. Se estivessem calados, tal como se aparenta, era o silenciamento feito à força necessária à realização do ideário de modernidade da sociedade, bem como uma possível estratégia de sobrevivência. Aquele retrato de submissão, apatia e resignação reproduzida em parte do movimento operário da Primeira República para explicar a não participação dos trabalhadores nacionais nas lutas alinhadas às perspectivas socialistas, comunistas e anarquistas, coadunava com a posição da elite nacional que a utilizava para justificar o preenchimento do mercado de trabalho com a imigração subvencionada de trabalhadores europeus. Posição esta que permanecera em parte do movimento operário do século XX. Fato este refutado pelos exemplos de associações dos trabalhadores para a defesa de direitos e privilégios frente às coações e repressões características do sistema capitalista e de seu mercado de trabalho. Em relação ao alto número de trabalhadores nacionais domésticos na área têxtil, de lavradores, bem como de nacionais classificados sem profissão no censo de 1872, a sazonalidade dos paus de trabalho era a regra, sendo o pagamento por peça produzida nas manufaturas e artesanias, bem como na indústria familiar independente, prática corrente, como exposto anteriormente. O assalariamento era específico de setores vinculados aos serviços públicos, a grandes manufaturas ou ligados ao complexo cafeeiro, quando os mercados assim possibilitavam, o que ocasionava dificuldade de especialização da mão de obra. Outra razão plausível era a omissão da profissão para não pagamento de impostos ou até para evitar a estigmatização social, sendo profissionais de áreas contrárias à moral e os bons costumes ou profissões cuja imagem e identidade popular atribuída estava ligada à escravidão. Nesse sentido, haveria a possibilidade de constituição de um mercado de trabalho assalariado com exército de reserva prévio e elástico existente no campo e na cidade, composto por trabalhadores nacionais naquele momento histórico, mas sem o rebaixamento de salário necessário à acumulação.
porém, preferiu-se inversões de capital no comércio e de bens imóveis no momento de expansão da população no espaço urbano, ao invés de inversões em bens de produção e consumo numa sociedade construída como palco de relações de troca e, portanto, valorada como mercadoria, assim como a população que a compõe. Bem, eu tentei ser sucinto para não extrapolar o tempo. Qualquer dúvida, questões relacionadas ao tema, estou aberto a tentar respondê-las. Obrigado pelo tempo disposto.